Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Metropolitana. Eu sou Denise Matos e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Igreja em Movimento de Atos aos dias de hoje. Hoje falando um pouco sobre a perseguição e expansão da igreja. Vamos fazer uma pequena introdução, lembrando de como tudo começou. O crescimento da igreja, inicialmente, ela se deu de forma exponencial logo após o Pentecoste, impulsionada aí pelo derramamento do Espírito Santo e pela pregação destemida dos discípulos. Nós vimos nas primeiras lições o Concílio de Jerusalém consolidando aí a aceitação dos não-judeus na fé cristã, lembrando que esse concílio ele foi realizado por conta da necessidade de se estabelecer um padrão para que os gentios não precisassem cumprir os rituais dos judeus, porque era isso que estava acontecendo. Os judeus convertidos, eles estavam querendo obrigar os gentios a se circuncidarem e a cumprir os rituais judaicos, o que estava trazendo muita dificuldade para os gentios, e também Paulo e Barnabé não aceitaram isso. E então foram a Jerusalém e lá foi estabelecido esse concílio e os apóstolos decidiram, e através de uma carta, informaram aos irmãos da igreja de que não era necessário que os gentios cumprissem todos esses rituais. E aí começa, inclusive, uma distância, do judaísmo para o cristianismo, mostrando assim que o cristianismo não era o judaísmo, não era uma extensão do judaísmo, mas era uma nova fé que agora estava acontecendo. E as viagens de Paulo também, nós vimos a importância dessas viagens para a propagação, foram fundamentais para a propagação aí do evangelho. Mas é claro que quando começou o evangelho a se expandir, nós vimos, inclusive, no primeiro dia, no dia do Pentecoste, 3.000 almas foram acrescidas à igreja, depois mais 5.000, e cada dia crescia mais a igreja. E é claro que atraiu perseguições, porque começou a trazer certas preocupações. E essas primeiras perseguições, elas se deram dentro do próprio judaísmo. Os líderes religiosos da época, não satisfeitos com o cristianismo, porque muitos achavam que o cristianismo era uma nova seita judaica. Os próprios judeus achavam isso. Outros achavam que era uma dissidência do judaísmo, o que não era verdade. Mas, por conta disso, trouxe certa discordância e incômodo aos líderes judeus da época, aqueles mesmos que perseguiram Jesus. Então, eles começaram uma perseguição muito grande aos novos cristãos. Então, essas perseguições iniciais, elas emergiram de dentro do próprio judaísmo institucionalizado. Nós vimos lá em Atos 8 que a perseguição ela se intensificou com a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Estevão foi morto por essa liderança judaica. E logo depois, no capítulo 12, também nós vimos a morte do apóstolo Tiago, irmão de João, que foi morto por ordem do rei Herodes, que fez isso para agradar aos líderes religiosos. Então, a partir daí começou uma perseguição intensa à nova igreja que estava se formando. Porém, a perseguição ela não conteve a expansão do cristianismo, porque esse era o objetivo. Muito pelo contrário, forçou sua disseminação por várias regiões, alcançando gentios e transformando a sociedade. Nesse contexto adverso, essa nova fé, então, ela é espalhada. No versículo 1 e no versículo 4 do mesmo texto de Atos 8, é relatado que aqueles que iam sendo perseguidos, eles iam pelas terras da Judéia e de Samaria. E outros iam por toda parte anunciando a palavra, cumprindo aquele ide de Jesus, que disse que o evangelho tinha que ser pregado em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E isso começou a acontecer. E um fato que foi preponderante, e muito importante dentro desse processo foi a conversão de Saulo. Saulo, aquele mesmo que estava lá durante o martírio de Estevão, inclusive ele consentiu na morte de Estevão. Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja naquela época. Ele ia de cidade em cidade caçando os cristãos.
E, no entanto, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo que transforma toda a sua vida e toda a sua visão de vida. E ele, então, de perseguidor, passa agora a ser perseguido. E o próprio Jesus, lá em Atos 9:16b, ele diz, quando ele diz a Ananias, ele diz, olha, eu vou mostrar a ele quanto importa sofrer pelo meu nome. E realmente, quando a gente estuda a vida de Paulo, todos os textos que são relatados em Atos, a gente vê o quanto Paulo sofreu por amor a Cristo. E ele agora de perseguidor passa a ser perseguido. Isso foi fundamental, porque nós vimos que a grande expansão se deu muito em parte nas suas viagens. Quando nós estudamos as 3 viagens missionárias de Paulo, vemos quantas igrejas foram fundadas a partir dessas viagens da pregação do Evangelho através de Paulo. Mas com a expansão do cristianismo por todo o império, essas perseguições elas também aumentaram, não só pelos judeus, mas os judeus começaram a incitar a perseguição dos romanos aos cristãos. Porque com o crescimento que começou a se estabelecer igrejas em todo o império, os romanos começaram a ficar de olho, a ficar preocupados com essa nova igreja, com esse novo povo que estava aparecendo. E aí surgem, então, as primeiras perseguições romanas. No primeiro século, esses primeiros dias de sofrimento foram esporádicos e localizados. Porém, no Império de Nero, acontece um incêndio. E esse incêndio destrói quase toda a cidade de Roma. E se levantam suspeitas de que o próprio Nero tinha mandado incendiar Roma. E para tirar as suspeitas de si, ele então acusa os cristãos. E é interessante a gente ver que Tácito, um historiador da época, não cristão, inclusive ele era contrário aos cristãos, ele cita em um dos seus escritos, ele diz, Nero, para desviar as suspeitas, procurou culpados e castigou com as mais terríveis penas a certo grupo, já odiado por suas abominações, que o vulgo chamava cristãos. Então, está registrado lá que isso foi real. E os cristãos na época já estavam começando a atrair uma certa inimizade, porque muitos boatos tinham se espalhado a respeito do estilo de vida dos crentes. Porque diziam que eles eram incestuosos, porque se chamavam de irmãos e casavam entre irmãos, só que eram irmãos em Cristo. Também muitos boatos com relação a dizer que eles eram canibais, porque comiam a carne e o sangue. Eles não conseguiam compreender a realidade e começaram a criar vários boatos. Por isso começou a atrair uma certa inimizade com os romanos, o que foi um momento propício para que então Nero começasse a acusar os cristãos da época. E houve um momento, foram anos muito intensos, onde muitos cristãos foram lançados ali nas arenas para serem atacados pelas feras. Alguns chegaram a ser colocados em lugares queimados vivos, iluminando a cidade de Roma, como se fossem tochas vivas para iluminar a cidade. Foram momentos terríveis na vida dos irmãos cristãos. E por esse tempo, Pedro e Paulo também foram martirizados. Lá na história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, ele diz que efetivamente, sob o seu império, o império de Nero, Paulo foi decapitado na mesma Roma e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E há relatos na tradição cristã de que Pedro, ele mesmo pediu para ser colocado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de morrer a mesma morte de Cristo. E Paulo foi decapitado porque, como cidadão romano, ele tinha direito a uma morte mais digna, se é que isso é possível. Mas, depois da morte de Nero, a igreja experimenta um período menos intenso de perseguição. A perseguição, na verdade, assim, ela nunca acabou, mas há uma calmaria, uma certa calmaria, muito embora o édito de Nero ainda valesse, mas os cristãos foram esquecidos por um tempo, até que Domiciano entrou num poder, e no final do reinado dele, lá pelo período 95, 96, ele então começa a perseguir de novo os cristãos de uma forma mais intensa.
porque os cristãos eles não se submetiam à adoração ao imperador e nem aos deuses romanos. É importante a gente lembrar que Roma ela tinha uma forma peculiar de tratar os seus opositores. Eles traziam para o império, só que eles não tiravam as religiões deles. Deixavam que eles adorassem seus deuses, mantivessem seus deuses, contanto que os seus deuses conseguissem conviver de forma pacífica com os deuses de Roma, e não só os deuses de Roma, mas também a adoração ao imperador, que era considerado como se fosse um deus. Por conta disso, os cristãos não aceitavam esse tipo de vida, porque para eles só havia um único Senhor digno de adoração. E isso trazia muita preocupação, porque eles achavam que esse tipo de atuação dos cristãos trazia certa instabilidade, né, dentro do império. Por conta disso, ele colocou sobre os cristãos uma perseguição muito grande. Não só ele, como outros que vieram depois. Trajano também foi um dos que perseguiu muitos cristãos. Só que em Trajano, a perseguição já se deu de uma forma mais branda, porque ele não ia atrás dos cristãos. A ordem dele era que os cristãos seriam punidos à medida que iam sendo denunciados. E sob o império de Domiciano, João também foi exilado lá na ilha de Patmos. E no período de Trajano, houve também a morte e o martírio, apesar de não ser uma perseguição tão intensa no período de Trajano, houve também vários que foram martirizados, inclusive Inácio de Antioquia, que foi um bispo da igreja, e ele foi martirizado. E é interessante que Inácio de Antioquia, ele quando ele estava sendo levado para Roma, ele escreveu várias cartas às igrejas, e numa dessas cartas ele pede que os irmãos não peçam para que ele não seja martirizado, mas que ele estava pronto a ser martirizado por amor a Cristo. E uma das frases marcantes que ele deixou, ele disse: eu sou trigo de Deus e vou ser triturado nos dentes das feras, para que eu possa me apresentar como pão vivo diante do Senhor. Então, que fé esses irmãos tinham naquele período. Então, Domiciano morreu, Trajano morreu, e a igreja começa, então, a, mais uma vez, experimentar um período de menos perseguições. E é interessante a gente perceber que a história da igreja ela tem isso. Há períodos mais intensos de perseguição e há períodos também de uma perseguição mais amena. Sempre há perseguições, mas umas mais intensas, outras vão diminuindo. E a igreja passou por um período longo aí de uma perseguição mais tranquila, onde a igreja conseguiu, então, se expandir e conseguiu se construir templos. Muitos escritos, né, já estavam se espalhando por várias igrejas. Mas aí chega ao poder outro imperador, com disposição para perseguir os cristãos. Esse era Décio, no ano 249 a 251 depois de Cristo. Naquele momento, o Império Romano estava vivendo um momento difícil. Graves crises econômicas, pressão dos bárbaros nas fronteiras do Império. E o imperador, então, decidiu emitir um decreto. E nesse decreto ele obrigava todos os cidadãos do Império Romano a efetuar sacrifício aos deuses tradicionais perante uma autoridade imperial, da qual receberiam um certificado, chamado libellus. Então, percebam que a perseguição ela se ampliou. Se antes era em cidades, dependia muito de cada governador cumprir os seus decretos, mas agora havia um decreto imperial. Todo o império tinha que cumprir. E isso realmente trouxe problemas para os cristãos. A perseguição aos cristãos, então, inicia-se pelo fato de que essa comunidade cristã não se submeteu a esse decreto imperial, claro, porque eles não adoravam os deuses romanos. E por conta disso foram considerados, inclusive, ateus, porque não adoravam a esses deuses. Eles tinham só um Deus a quem eles dedicavam a sua adoração. Por conta disso foram duramente perseguidos. Essa perseguição foi seguida pelo imperador também Valeriano, que continuou perseguindo. Foi particularmente dura contra os chefes das comunidades. Ou seja, eles acharam que, matando os líderes das igrejas, eles iam acabar com a comunidade cristã. Só que não, né? A igreja, cada vez que era perseguida, mais ela crescia. Então, eles
mataram os líderes das igrejas, sequestraram os bens dos cristãos, tiraram toda a legalidade dos cristãos da época, destruíram igrejas, os livros sagrados foram destruídos, houve muitas mortes de bispos e sacerdotes da época. Mas então, mais uma vez, Décio morre, Valeriano morre, e logo depois de Valeriano, seu filho, que era co-imperador com ele, Galiano, emite um decreto onde dá liberdade aos cristãos para que eles possam exercer a sua fé. Alguns tiveram de volta seus bens. Então a igreja, mais uma vez, passa por um período menos intenso. E aí consegue se reerguer, reconstruir templos, as escrituras começam a se formar, e houve um período de uma certa bonança dentro do povo de Deus. Mas Diocleciano chega ao poder. Junto com ele, Galério. Porque quando Diocleciano assume o poder, ele divide o império em 4 partes. E 2 dessas partes do império foi regida por ele como imperador e Galério como seu auxiliar, co-imperador. E há relatos na história que dizem que esse Galério era pior do que o Diocleciano, no sentido que ele influenciava muito o Diocleciano a agir. E houve uma perseguição intensa aos cristãos, porque Diocleciano ele queria trazer de volta todo o poder e a ostentação de Roma. E por conta disso, o imperador tinha que ser adorado. E como os cristãos se recusavam a isso, então ele começou a perseguir. E é chamada, inclusive, a grande perseguição por vários historiadores. Nesse período, os prédios das igrejas, as cópias das escrituras foram destruídas. E os cristãos começaram não só a morrer, mas serem torturados com barbaridade, até negarem a Jesus como único Senhor. Infelizmente, alguns apostataram da fé, mas a sua grande maioria permaneceu firme, morreram, sendo martirizados por amor a Cristo. E no final, quando Galiano, aí no caso Diocleciano, ele renuncia ao poder e Galério entra no lugar de Diocleciano e ele continua perseguindo os cristãos, porém no final de sua vida ele fica muito doente e já quando ele estava doente, ele então emite um édito de tolerância lá em 311. Depois de Cristo. E esse édito de tolerância permite aos cristãos que eles voltem a exercer a sua fé com legalidade, liberdade de culto. E assim as perseguições diminuíram. E um fato interessante é que há relatos que dizem que ele, doente, pediu então aos cristãos que orassem por ele. Porém, ele morre, né, e aí há uma certa disputa para outros que querem tomar o lugar, e dentre esses assume o poder Licínio e Constantino I. E impulsionados aí pelo édito de tolerância de Galério, eles então emitem um outro édito, o Édito de Milão, já em 313. E esse édito dá plena liberdade aos cristãos de culto, não só aos cristãos, mas a todas as religiões. Ele estabelece uma liberdade para todos aqueles que queriam adorar seus deuses, incluindo aí os cristãos, dando legalidade para que eles possam agora exercer a sua fé plenamente. Nós vamos ver isso com mais detalhes a respeito de Constantino e de todo esse processo, da importância dele dentro do cristianismo na próxima aula. Então a gente percebeu até aqui, diante do Édito de Milão, a perseguição romana aos cristãos, ela praticamente se extinguiu. Mas a realidade é que os cristãos eles não foram perseguidos apenas nos primeiros séculos. O tempo passou e a própria história diz que os cristãos continuaram sendo perseguidos e são perseguidos até os dias de hoje. Uma das coisas que nós precisamos sempre lembrar é o martírio dos discípulos. Todos os apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que quando saiu da ilha de Pátimos, ele ficou um tempo ainda e morreu de velhice, mas os outros todos morreram de forma martirizada. Mateus foi morto à espada, Marcos arrastado pelas ruas, Lucas foi enforcado,
Tiago decapitado, Tiago menor lançado do pináculo e como não morreu foi espancado até a morte, Filipe enforcado, Bartolomeu esfolado vivo, André foi crucificado, Matias apedrejado e decapitado e Barnabé apedrejado até a morte. A vida dos apóstolos não foi fácil. Todos eles foram martirizados e muitos outros. E até hoje, irmãos nossos continuam morrendo, continuam sendo martirizados por amor a Cristo. Recentemente tivemos a notícia de cerca de 70 cristãos que foram decapitados por terroristas islâmicos dentro de uma igreja na República do Congo. O mundo se calou diante dessa injustiça. Foram homens, crianças, mulheres que foram mortos por amor a Cristo, por não negarem a sua fé. Há 10 anos atrás, 21 cristãos eram decapitados pelo Estado Islâmico. Isso foi televisionado. Mas o que mais me impactou foi o testemunho do pai de um deles, o pai de Loca. Ele diz, eu o reconheci, ele viu o filho pela televisão, e ele disse, eu o reconheci e fiquei aliviado. Ele foi fiel, Jesus estava com ele o tempo todo, agora ele está com Jesus. Que fé inabalável nós vemos nesses homens. E infelizmente, passou-se o tempo e o mundo esqueceu. A organização Portas Abertas todos os dias relata perseguições que os nossos irmãos têm sofrido ao redor do mundo. Na China, Coreia do Norte, na África, Irã, em vários lugares do mundo. E hoje existem 2 tipos de perseguição. A perseguição intensa, intencional, onde muitos são mortos, mas existe também a perseguição velada. Aquela perseguição que está começando na Europa e já está começando a atingir o nosso país. Onde você precisa ficar calado. Você não pode mais abrir a sua boca para falar as verdades das Escrituras, para falar do que Jesus deixou escrito, do que a palavra, do que o Espírito Santo deixou através da sua palavra. Você não pode mais falar sobre isso. Então, esse tipo de perseguição já está começando a aumentar a cada dia. E você se pergunta por quê? Por que os cristãos são perseguidos? Por que Deus permite tanta perseguição? É preciso que a gente vá lá no texto de João 15, de 18 a 20, o próprio Jesus. Ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. O mundo odeia tudo que vem de Deus. O mundo anda em inimizade com Deus. O próprio Jesus avisou isso. Se o mundo odiava Jesus e continua odiando, também não vão nos odiar. Então, é por isso que somos perseguidos. É por isso que a igreja sempre foi perseguida. Porque o mundo está em inimizade com Deus. Mas há uma pergunta também que está sempre no ar. Até quando? Até quando isso vai acontecer? Lá em Apocalipse 6, de 10 a 11. Diante do trono branco, os cristãos que foram martirizados, vestidos de branco, eles perguntam, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E o Senhor responde, foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Um dia a perseguição vai acabar, terá um fim, e nesse dia o Senhor virá como vingador do seu povo e cumprirá a sua justiça. E nós temos que esperar esse dia ansiosamente. Lições que nós podemos tirar da vida desses irmãos e de toda essa história que vimos até aqui para a nossa igreja hoje. Primeiro, que Deus é o Senhor da história. E para cumprir com seus propósitos eternos, Ele usou fatos históricos, perseguições e sofrimentos para que a sua palavra se espalhasse pelo mundo mediterrâneo. Isso significa dizer que o Senhor não perdeu o controle da história em nenhum momento. Muito pelo contrário, todas as coisas estão concorrendo para o seu propósito. Então, não precisamos estar tão preocupados com tudo que nós estamos vendo.
Devemos, claro, denunciar todo tipo de injustiça, mas sabendo que o Senhor está escrevendo a história e que tudo está dentro do seu plano perfeito. Esses irmãos deixam para nós exemplos de fé, perseverança e coragem nas perseguições. Nós vimos relatos de irmãos que não quiseram deixar de ser martirizados. Eles queriam coragem para se manterem firmes. E até hoje, muitos irmãos pedem não por livramento, mas por coragem e força para seguirem firmes até o fim, até mesmo a morte. Também precisamos entender que a perseguição, ela tem um papel fundamental de revelar a autenticidade da nossa fé. Nós somos provados quando somos perseguidos, para que a nossa fé seja autenticada. Porque muitos cristãos que abandonaram a sua fé mostraram que a sua fé não tem fundamento. Não estava fundamentada naquele que é o Senhor de todas as coisas. E quando somos provados e somos aprovados, a nossa fé é autenticada. E nós mostramos ao mundo que realmente nós temos fundamento. Que a nossa fé não é uma fé vazia, mas uma fé naquele que realmente é o vencedor de todas as coisas. Também precisamos lembrar que a identificação da igreja ela deve ser exclusivamente com Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ninguém mais pode ditar os rumos da igreja. Somente Cristo deve ser aquele a quem seguimos. Por isso a igreja ela deve ser independente, suficientemente para condenar o pecado de qualquer autoridade, seja política, religiosa e até mesmo de si mesma. A igreja ela precisa ser independente para denunciar o pecado onde ele estiver. Hoje nós temos vivido tempos muito difíceis, onde muitas igrejas elas têm se acomodado a um estilo de união com autoridades, com governos, e muitas vezes isso impede da igreja denunciar o pecado daquela autoridade. E isso não deve acontecer. A igreja ela tem que andar independente e denunciar o pecado e exortar, seja quem for, para que então realmente o sangue de Cristo possa trazer salvação àquela pessoa. E mesmo até dentro da sua própria, dentro da igreja, quando a igreja também estiver agindo de forma contrária, ela precisa ser independente para reconhecer quando ela precisa se arrepender. Então, essas são lições importantíssimas que os irmãos deixam para nós. E concluindo, eu quero deixar com os irmãos uma pergunta. A mesma pergunta que Paulo fez lá em Romanos 8, dos versículos 35 a 37. Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então eu pergunto a você hoje. Eu faço uma pergunta a mim. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Meus medos, minhas dores, minhas lutas, as perseguições que eu sofro? O que pode me separar do amor de Cristo? O próprio Paulo responde. Ele diz: por amor de ti, Senhor, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, irmãos, nesse mundo pode nos separar. Por quê? Porque por Ele e nele nós somos mais do que vencedores. Que esta seja a lição que tragamos sempre em nossos corações. Que toda essa história que ouvimos aqui faça-nos refletir se estamos prontos a abrir mão até da nossa própria vida para testemunharmos ao mundo do amor de Cristo e do amor dele por nós. Na próxima lição nós vamos ver, como eu falei, sobre o cristianismo como religião oficial. Constantino e Teodósio, 2 imperadores que foram importantes nesse processo. Então, no próximo domingo, fique atento.
Enquanto isso, você vai ter aqui um QR Code na tela, onde você pode acessar uma sala virtual. E nessa sala você vai ter um professor, onde vai tirar suas dúvidas, você vai fazer suas contribuições, se tiver, e juntos poderemos ter um momento de estudar um pouco mais a respeito de tudo que você ouviu aqui. Não se esqueça que as salas presenciais continuam operando. Procure aos domingos, no horário da manhã e no horário da tarde, quais são as salas que estão funcionando. Participe. Lá você vai ter muito mais tempo para estudar com mais profundidade a respeito desses assuntos, detalhes que nós com o tempo não podemos falar. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse processo de conhecermos cada dia mais a história daqueles que vieram antes de nós, a história da igreja. E querendo Ele, estaremos aqui de novo nas próximas lições. Até lá!